Olá, crianças. Bom dia. Bom dia. Que saudades que estamos de vocês, viu? Inclusive, a semana passada eu esqueci de falar dois nomes. Eu esqueci de falar no nome do Tiago e no nome do Rafael. Nosso querido verdade. Rafa. Rafa, estamos com muita saudades de você, viu? Dessa carinha bonitinha que você tem. E Tiago, muito obrigado, Tiago, porque você é fiel. Muito. Sabe? A tia, a Cauana, a sua mãe, coloca você lá sentadinho, bonitinho, esperando a gente entrar no ar. Que Deus te abençoe, tá? Estamos com muita saudade de você e da sua fidelidade, porque você é um menino fiel, tá? Eu queria também mandar um beijo para as crianças da Sara, lá em Guacuri, que eu sei também que eles me assistiram. Tori, Paige, Landon, Lawson, Jackson e Blake. Um beijo para vocês. Olha, um beijo, viu? Então, hoje chegou o grande dia, né? Aquele dia maravilhoso que a tia falou, que a gente vai hoje conhecer a história da família Tibum. Sim. Mas antes disso, nós vamos orar, né? Para dar início à nossa história. Vamos cantar a nossa musiquinha e ler os dois versículos tema, tá bom? Da nossa salinha, ok? Então a tia Fabrícia vai estar orando, tá bom? Que vocês aí de casa também fechem os olhinhos, abaixem a cabeça e também conversem com Deus, tá bom? Pensamento em Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por tudo que nós estamos passando, por tudo que está acontecendo, porque nós sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. Pode parecer que está tão difícil, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado da gente. Eu peço ao Senhor por cada criança da nossa igreja, por cada criança desse mundo, que o Senhor possa estar cuidando delas, cuidando dos seus pais, que o Senhor dê sabedoria a eles, meu Deus, nesse momento tão difícil, para que eles possam cuidar das crianças, para que eles possam continuar instruindo as crianças em casa, para que eles possam estar orando e buscando o Senhor a cada dia. Senhor, não permita que nós passemos nenhuma necessidade, mas antes o Senhor nos dê tudo o que é necessário. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Eu lhe peço pelos nossos líderes, pelos nossos pastores e pela história que nós vamos contar hoje, que nós possamos, Senhor, transmitir tudo aquilo que a Corre fez naquela época e que é tão atual nos dias de hoje. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, crianças, na nossa salinha nós falamos do nosso versículo tema. E a tia Fabrícia vai ler os dois versículos que está lá em Hebreus. Capítulo 11, versículos 1 e 6. Isso. Peguem sua Bíblia. Peguem suas Bíblias. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. E o versículo 6 é: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá vendo, crianças? Esse é um versículo que fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento. Então, vocês não se esqueçam. Essa nossa história que nós vamos contar aqui para vocês fala prova de fé muito de uma grande. prova de fé assim muito valiosa para um cristão. Então a gente vai cantar agora a nossa musiquinha, tá bom? Vamos cantar só os dois trechinhos mesmo, ok? Que vocês aprendam para quando a gente voltar todos, né, na atividade aqui na igreja, a gente vai já estar craque, né, com a letra já na boca, cantando, sem precisar ninguém nos ensinar, não é? Então vamos lá, tia Fabrícia, a gente pode colocar a musiquinha aí. Vamos lá. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair.
de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Aí, crianças, bem animada, né, essa musiquinha? Sim. Né? Fala sobre a nossa fé, né? Então vamos lá, porque chegou o grande dia e a grande hora da gente conhecer a família Tibum, né? Eu vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês antes de começar a nossa história, ok? Vamos lá. Deixa eu segurar a pastora ali, tia. Isso, a tia Fabrícia vai deixar assim, ó, bacana. Como vocês sabem, essa história aqui fala sobre a Corrie ten Boom, né? Uma missionária, né? No tempo do Holocausto. Então, eu vou falar aqui umas curiosidades aqui para vocês. Ela nasceu em 15 de abril de 1892. E, por incrível que pareça, ela morreu em 15 de abril, na mesma data e mês do seu nascimento, mas no ano diferente, em 1983. Ela tinha 91 anos quando ela faleceu. Ela e a sua família são holandeses. Eles nasceram na Holanda. A Corrie e seus irmãos nasceram em Amsterdã, né? A capital da Holanda. E logo que a Corrie nasceu, os seus pais se mudaram de Amsterdã e foram morar na cidade de Haarlem, né? Outra cidade um pouco menor do que Amsterdã. Ela escreveu, né, vários livros, inclusive esse livro aí muito famoso que virou até filme, né? O Refúgio Secreto. Ela também foi homenageada pelo Estado de Israel. Ela foi homenageada pela a rainha da Holanda e ela foi a primeira mulher a se tornar relojoeira em sua cidade no mundo. Bem lembrado, no mundo, não só na Holanda, mas no mundo, porque o serviço de relojoeiro era um serviço somente para homens naquela época. Eles falaram mas que os homens eram ela, mais detalhistas. né, a sua família vivia, né, de consertar relógios, criança. Olha só, crianças, que relógio interessante. Era daquela época, né? Há quem hoje ainda goste muito desse modelo aqui, mas esse modelo era usado muito naquela época. E era esse tipo de relógio aqui que o pai da Corrie consertava e que ela também consertava, tá? Então vocês não se esqueçam que eles eram uma família de relojoeiros, ok? Depois trazemos mais curiosidades sobre essa família para vocês, mas por enquanto vocês ficam aí sabendo que eles eram relojoeiros, consertavam relógio. Inclusive o seu pai era assim um dos melhores relojoeiros daquela cidade, tá bom? Então vamos para a nossa história? Então, vamos lá, crianças. Vamos lá para o primeiro. Não é? Isso. Olha só. Vocês lembram, crianças? Alguns eu sei que lembram que é da nossa sala, né? Então, aqui é a Corrie, quando ela ainda tinha 4 anos de idade, e a sua irmã Nolly. Aqui a gente vê que elas estão dormindo, mas que a Corrie ainda está com aquele olhar assustado, porque a Corrie era uma criança muito medrosa. Nossa. Demais. Todas as vezes que ela ia dormir, ela ficava segurando no pijama da irmã dela ali, agarrada, e falando para a irmã dela: Nolly, olha aquela... Ai, você está vendo? Olha, a cortina se mexeu. mexendo. Ai, tem alguma coisa atrás daquela cortina. Ai, a porta se abriu. E a irmã dela já não aguentava mais, crianças, Não. porque a irmã queria dormir e ela ficava lá grudada assim, sabe? A irmã dela queria se mover, não conseguia. Até que a irmã dela teve uma ideia e falou para ela assim: Corrie,
Não tem nada naquela cortina. Corey, pega a sua bonequinha, olha só, pega a sua bonequinha e quando você tiver medo, você se agarra nela ali, que você vai conseguir dormir. E foi isso que a Corey fez. Ela pegou a bonequinha dela, como vocês estão vendo aqui, e todas as vezes que vinha aquele medo, ela se pegava na bonequinha dela e ali o negócio funcionou, crianças, para a sorte da sua irmã Nolly. E aí ela passou a dormir a noite inteira. Então, crianças, aí, olha só. Quando foi no outro dia, a casa dos Tibum era uma casa muito cheia. Sim. Eles eram em 4 crianças. Era a Corey e mais os seus 3 irmãos. 2 irmãs mais velhas do que ela, porque ela era a caçula, e o seu irmão. Isso. Nesta casa tinha sua mãe, tinha seu pai e tinham mais 3 tias que viviam com eles. Sim. E a Corey era a única que ainda não tinha idade escolar. Então ela não ia para a escola. Só os seus irmãos. Então vocês imaginam que naquela casa a bagunça que era de manhã. Todos se levantavam pela manhã, uns iam procurar sapato, outros iam procurar meia, outro ia procurar mochila, outro ia procurar o uniforme da escola. Então a casa dos Tibum de manhã era aquela correria, né? E só a Corey que ficava em casa, né? A história fala que a Corey, ela adorava a história, né? Aqui, olha só, do bom pastor, né? Ela amava escutar esta história, que ela principalmente na escola bíblica dominical. E isso, principalmente quando ela ia dormir. A sua mãe contava para ela essa história. E eu acredito que a maioria dessas crianças, todas já escutaram, né, tia Fabrícia? Sim, a história do bom pastor. Como é a história do bom pastor? A história conta que o bom pastor, ele tinha 100 ovelhas. E todo dia pela manhã, ele pegava as suas ovelhas, tiravam do curral e levava para o campo para pastar. Quando já estava entardecendo, ele ia ao campo de pastagem, trazia suas ovelhas de volta e contava, crianças, uma a uma. Né? Ele abria a porteira e aí entrando, 1, 2, 3, aí daqui a 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 e todos os dias ele fazia isso. Mas quando foi de uma tarde, ele apenas contou 99 ovelhas. E ele se preocupou, crianças, porque faltava uma única ovelha. E ele, como um bom pastor, ele não foi dormir. Ele foi atrás da sua ovelha. Sim. Porque ele se preocupou muito com ela. Ele ficou, na mente dele, a minha ovelha pode ter caído em um buraco. Ela pode estar com a perninha quebrada. E ela vai ser uma presa fácil de predadores. Né? E ele, como um bom pastor que cuida das suas ovelhas, ele foi atrás. E a história fala que ele passou um bom tempo até que ele achou a ovelha perdida, a colocou nos ombros e com muita alegria e satisfação ele voltou para o curral e colocou a sua única ovelha que estava faltando. Então assim, crianças, porque a Corey adorava essa história? Porque os pais dela sempre falavam que o bom pastor é o nosso Deus, é o nosso Criador. E ele se preocupa conosco. Então, por isso que a Corey gostava muito dessa história. Porque ela sabia que tinha um Deus lá de cima que cuidava dela e da sua família. E por isso ela amava essa história, criança. Tá bom? Então, vamos lá para outra imagem. E olha só. Aqui conta que a Corey, quando eles mudaram lá para Harlem, ela se criou lá, né? Em uma cidade pequena, em um bairro pequeno, igual o nosso.
E sempre que ela saía com os seus pais para fazer visitas, para fazer evangelização, ela tinha que passar sempre por uma rua. E nesta rua, Bem perigosa. era uma rua muito perigosa, porque lá tinha muitas pessoas briguentas, pessoas que bebiam, pessoas que batiam uma na outra, e ela tinha pavor desta rua. Inclusive, um dia, ela estava voltando do evangelismo com os seus pais e houve uma grande arruaça nesta rua. E ela viu e ela presenciou quando a polícia chegou, pegou 2 ou 3 pessoas ali, bateu naquelas pessoas, jogou aquelas pessoas dentro do carro e as levou para a prisão. E a Corey, aquele dia, ela ficou muito assustada, porque ela ficou imaginando, ela ficou com pena, criança, daquelas pessoas que ela viu quando a polícia levou. Sim. Porque aquelas crianças, aquelas pessoas, ela tinham ficou, filhos também, ela ela ficou com dó das crianças. Né? então ela ficou com dó, porque ela ficou imaginando, ela chegou na casa dela e ela ficou pensando, como é que aquelas pessoas estavam naquele momento? Elas deviam estar na mente da Corey, ela imaginou. Aquelas pessoas estão num lugar muito frio, onde não tem coberta, onde não tem um colchão. Elas devem estar com fome, elas devem estar com sede. E isso aqui foi uma imaginação dela. Aquelas pessoas sozinhas, sentadas em uma cela com frio e com fome. E aí, sabe, crianças, o que ela pensou? Ela foi no seu quarto e ainda pequena, como vocês, ela orou para Deus. E todos os dias ela orava por aquela rua do seu bairro, por aquelas pessoas, para que não acontecessem mais aquilo, aquelas brigas, aquelas arruaças, aquelas bebedeiras, né? Então foi isso que passou na mente dela. Ela orou por muitos e muitos anos por aquela rua do seu bairro, né? E aí, criança, aqui tem um fato muito, sabe? A gente não quer rir, né, tia Fabrícia? Mas aqui não tem como a gente não rir, né? Aqui foi um episódio que marcou muito a vida da Corey. A sua mãe pegou ela e a sua irmã Norley e foram fazer uma visita na casa de umas pessoas muito pobres. Sim. Né? Foi lá falar do Evangelho, né? O Evangelho que salva, o Evangelho que dá a vida eterna. Levar né? o conforto, né? Foi levar o conforto para aquela família, né? E quando elas chegaram lá, a casa era apenas a casa de um cômodo. E nesta casa, conta que lá tinha um berço, com uma criança dentro do berço. E como toda criança é curiosa, enquanto a mãe da Corey estava falando de Jesus para aquela senhora, a Corey com sua irmã fez o quê? Foram lá colocar a mão no bebê. Só que quando chegaram lá, que colocaram a mão no bebê, elas logo tiraram a mão e perceberam que a criança estava muito gelada. Sim. Muito gelada. Crianças, aquele bebê estava morto. Dentro de um berço. Dentro de casa. Dentro de casa. E aí aconteceu o quê? A Corey e sua irmã, principalmente a Corey, vocês lembram? Ela é uma criança medrosa, ela tem medo de tudo. Ela ficou estática. Apavorada. Todo o tempo, apavorada, como vocês estão vendo aqui os olhos dela. Ela ficou apavorada, afinal de contas, ela estava no mesmo lugar onde estava um bebê morto. E logo a sua mãe percebeu que ela ficou muito assustada, pegou ela e sua irmã e veio embora. E foram embora. Só que a história conta que no meio da rua, a Corey, ela ia assim, ó.
A mãe dela ia arrastando ela e ela estática. Porque em nenhum momento, crianças, aquela imagem do bebê morto no berço, gelado, não saía da mente dela. Ela ficou apavorada. Então, o que aconteceu? Ela foi para casa. Mas aí, a mãe dela, quando chegou, foi para a cozinha preparar o jantar junto com as suas tias. A sua irmã foi atrás dos outros irmãos e ela correu para o seu quarto. Sabe por que ela correu para o quarto, crianças? Porque ela ficou com muito medo. Ela percebeu que a morte era algo muito real. Estava muito próximo dela. E ela ficou imaginando que poderia ter sido o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, até mesmo suas tias. Então, crianças, e aí ela ficou com muito medo, porque ela achou que tudo aquilo ali podia estar acontecendo na família dela. E aí ela ficou muito preocupada. E sua família começou a chamar ela para jantar. E ela veio para jantar. Só que ela olhava para a cara do pai dela, olhava para a cara da mãe, olhava para a cara dos irmãos, porque ela ficou com muito medo da morte. Ela se preocupou demais com a morte no meio da sua família. Crianças, vocês têm preocupação com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com os irmãos de vocês, com alguém que está muito próximo de vocês? Façam como a Corey, se preocupe com os pais de vocês, com os irmãos de vocês. Faça como ela. A história diz que depois do jantar, o pai dela percebeu que ela estava muito quieta, muito amedrontada. Então ele levou ela, como era de costume, para o seu quarto, abriu a Bíblia, leu um salmo para ela, e aí ela se sentiu à vontade de dizer para o pai que ela estava com muito medo da morte, e que ela tinha medo que ele, a sua mãe ou seus irmãos morressem. Mas o seu pai trouxe para ela um conforto na palavra de Deus. Ele leu um salmo maravilhoso onde Deus diz que Deus nos dá o conforto. Que quando nós temos a salvação, nós temos um grande conforto, uma grande paz no nosso coração. Então foi isso que ela sentiu. Quando o pai dela leu aquele salmo, ela sentiu uma grande paz e pediu para o pai orar para ela, com ela ali, para trazer aquele conforto, aquela paz e aquela segurança que a palavra de Deus nos dá. Então ela se sentiu muito confortável e aquela noite ela conseguiu dormir e a morte já não amedrontava mais ela, né? E aí, como toda criança, outra parte muito engraçada da história. Chegou a hora da escola. Chegou a hora e o tempo da Corey ir para a escola. Vocês estão vendo ela aqui na escada e o pai puxando ela? Ela não queria ir. Eu acho que eu conheço um bocadinho de criança dessa mesma forma. Ela estava batendo o pé, ela estava fazendo birra e falando para o pai que não queria ir para a escola. E o pai começou a explicar para ela que a escola, sim, era importante na vida dela e que ela precisava ir. E a história conta que por 3 dias ela bateu o pé, descia as escadas batendo o pé, chorando, emburrada. Mas passando esses dias, ela já estava feliz. Sim, ela se adaptou muito bem à escola, ela gostou bastante. Gostou bastante. Até porque também quando ela estava indo para a escola um belo dia, ela viu um menino fazendo a mesma coisa que ela. Birra, batendo o pé e chorando. Sim. E aí ela olhou para aquela criança e falou, nossa, que feio. Mas aí logo ela percebeu que ela também estava fazendo isso, fazendo birra, batendo o pé. Mas logo ela foi para a escola, aceitou a escola, sim, estudava todos os dias. Seu pai já não precisava mais levar ela para a escola. Ela ia com seus próprios irmãos. Com seus próprios irmãos. Olha, foi uma maravilha. E aí, crianças, chegou também um dia maravilhoso. Pela história que eu li, eu percebi que a Corey era uma criança muito amada pelo seu pai. Ela era uma criança, além dela ser a caçula da casa, a gente vê que o pai dela tinha muito amor por ela. Aqui a história fala que ele foi para Amsterdã comprar
Umas peças, né? Umas peças para consertar os relógios e ele levou a Corey para esta viagem. A história fala que a viagem foi maravilhosa. Sim. Ela ia feliz? Ela ia muito feliz, porque o trem passava em muitos lugares bonitos. E aqui vocês podem ver que ela estava encantada com a viagem, né? E a história conta que ela foi para essa viagem. Chegando lá, o seu pai conhecia muitos judeus. Sim. A maioria dos judeus lá em Amsterdã era quem vendia as peças de relógio. Por quê? Porque eles eram pessoas de confiança, os judeus. Então, eles tinham as melhores peças para consertar o relógio. Então, era por isso que o pai dela fazia essa viagem. E quando chegava lá, a história fala que esses judeus tratavam a Corey muito bem. Davam doces para ela. Ela adorava. Davam balas para ela. Ela adorava fazer essa viagem com o seu pai. Logo, seu pai fez compras e logo eles retornaram, né? E aí a história fala que no caminho ela gostava muito de conversar com o seu pai, porque ela via no seu pai um pai muito bom, muito protetor. E quando ela olhava para o seu pai, ela via como se ela tivesse vindo Deus, Sim. né? Ela olhava e dizia assim: o nosso Deus, ele é como o meu pai. Ele cuida de mim, ele cuida de nós. Então ela amava o pai dela. Crianças, amem seus pais. Sim. Não importam se eles estão ou não estão com vocês. Faça como a Corey. Ame os seus pais. Orem por eles. Peçam a Deus por eles. Porque Deus responde às nossas orações. Tá bom? E era isso que a Corey tinha. Muito amor pelo seu pai. Tá bom? E aí chegamos aqui, crianças, numa parte aqui muito interessante, que aqui fala, né? Eu lembro que foi a tia Fabrícia que contou essa história, que na casa dos Tibum era uma casa muito feliz. Eles eram uma família feliz. Eles não eram ricos, Não. né? Eles não eram milionários. Eles eram uma família bem humilde. Eles eram uma família humilde, mas era uma família de pessoas cristãs, aonde todos gostavam de estar com essa família. Então a história fala que eles recebiam visitas direto dentro da casa deles. Sim. E eles dividiam o que eles tinham com essas pessoas. E cada Né? vez que eles recebiam uma visita, eles colocavam uma moedinha dentro da caixinha. Ficava uma É. caixinha no centro da mesa. E quando eles recebiam uma visita, eles colocavam uma moedinha lá dentro e entregavam de oferta na igreja todos os domingos. Isso, então, vocês estão vendo? Vocês lembram, crianças, da nossa caixinha de bênçãos? Tá? Olha, está tão pesadinho, vocês contribuíram tão bem. Sim. O pastor Raul vai ficar muito feliz quando ele receber essa oferta dada da mão de vocês. Então, a família era assim, eles tinham uma caixinha de bênçãos para ajudar na igreja. A mesma coisa somos nós, a nossa caixinha de bênção das meninas e a caixinha de bênção dos meninos. Nós falamos que nós vamos encher isso aqui para poder mandar para o pastor Raul. E a história fala que eles eram uma família muito feliz. Eles tinham pouco, mas eles eram muito felizes. Sim. Eles eram muito abençoados. Tudo que eles tinham, eles repartiam entre si e entre as visitas. E aqui fala, essa aqui é a última parte, e aqui fala, crianças, que as pessoas iam procurar saber da palavra de Deus. Então eles iam lá com o pai da Corey, e lá ele explicava, ele lia. Eles iam atrás de ajuda, né? Eles buscavam também uma ajuda. Mesmo sendo uma família tão humilde, eles ainda conseguiam ajudar outras famílias. Então, essa parte aqui é quando uma pessoa vai pedir ajuda para o pai da Corey, nesse momento. Está vendo? Então é isso, crianças. Vamos parar por aqui hoje, tá bom? Sim. E a semana que vem tem mais. É uma história muito interessante. Agora que a história começou a ficar interessante, então vocês não percam, tá bom? Não. Tá? E a tia Fabrícia e a tia Dada estão com muita saudade de vocês. Sim. Logo se veremos. Não esqueçam de ler a palavra de Deus.
tá bom? Não esqueçam de meditar, de cantar, tá bom? Guardem os 10 centavos em casa, para quando a gente voltar, a gente continuar nossa campanha. Arrumem, né, tia Fabrício, uma caixinha de bênçãos reservada por enquanto, para quando vocês vierem, nós todos de volta, vamos acabar de encher aqui a caixinha de bênção do pastor Raul lá na Amazônia, tá bom? Sim. Beijos para vocês, amamos e a saudade é muita. Beijo, crianças, até a próxima.